Fala Carronauta, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o Lucas, estou de volta, sejam bem-vindos ao meu canal, que a gente fala bastante coisa sobre carro, curiosidades, principalmente sobre os carros que a gente usa no dia a dia, os carros que a gente gosta de ver e tudo mais. Se você se interessa por esse tipo de coisa, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui pra gente e aciona o sino das notificações. Pessoal, eu passei um tempo sem falar aqui no canal porque a gente estava com um projeto muito ambicioso em relação aos outros que a gente já tinha feito, que era, na verdade, o projeto em si ele era interessante porque, primeiro, ele era o SUV, segundo, ele era uma Land Rover, que é um carro que a gente sempre quis ter, e é um carro que, cara, é espetacular. Só que no meio disso aconteceu um problema e a gente tem que lidar com esse problema antes de poder falar alguma coisa. Eu não vou poder falar absolutamente tudo, vocês vão entender o motivo. E, bom, vamos usar o começo da história, sem mais delongas. O que acontece? A gente começou a pesquisar o Discovery 4 pra gente comprar, eu e o Carlos. E quando a gente pesquisou bastante, a gente tinha visto dois carros, um branco e um prata. Que na verdade ele não é prata, ele é azul Sibéria. Não, é. Agora eu não lembro se é Blue Sibéria ou se é Silver Sibéria. Acho que é Silver Sibéria, mas Silver Sibéria, mas a aparência dele não é prata, é azul. E aí o que é que acontece? Quando a gente foi ver o carro, a gente observou aquilo que a gente olha de costume nos carros, né? A gente observou a estrutura mecânica do carro, se o carro tem detalhes. Só que no caso da Discovery, das Land Rovers no geral, ele não é como os outros carros, porque ele é um carro que ele foi projetado que para quando você precisar fazer alguma coisa, uma manutenção um pouco mais complexa, uma observação um pouco mais detalhada, tanto de motor quanto de câmbio, a estrutura do powertrain inteira, você precisa descabinar o carro. Então, pela primeira vez a gente foi colocar o carro no serviço de pré-compra. E aí a gente foi lá na época na Trophy Garage, que é uma oficina especializada em Land Rover e mexe também com outros carros, mas o carro-chefe dos caras é Land Rover. E na época o Walter, que era o dono, ele fez a avaliação do carro e falou, cara, olha, o carro tá bastante íntegro dos itens que ele tem lá para fazer o checklist, né? O carro tá bastante íntegro, ele tem o compressor, porque como ele tem uma suspensão pneumática, esse compressor costuma, quando ele tá ruim, ele demora para suspender o carro, às vezes demora para abaixar e tal, você escuta o vazamento e nada disso foi constatado. O carro estava em perfeito estado, estava em perfeitas condições, porque ele deu uma volta no carro, acelerou e tal, mas ele tinha alguns probleminhas que são crônicos desse carro. O problema primeiro que ele tinha era um vazamentinho no sistema de arrefecimento, mas isso aí é uma coisa que não assustou a gente, porque motor grande, motor V8, a gente sabe que sistema de arrefecimento sempre é bom dar uma atenção maior, e aí a gente já começou por aí. A Land Rover ela fez uma coisa interessante. Esse sistema de arrefecimento, quando você compra o carro, ele vem com um sistema, no caso da Discovery 4, né? Só que aí ele apresenta um problema, eu não sei se ele tem um overpressure ou alguma coisa do tipo, ele arrebenta e aí começa a vazar um pouquinho por uma tubulação. O que a Land Rover fez? Ela aposentou esse sistema e ela passou a vender um outro sistema que encaixa ali e funciona. Então, quando você vai fazer a substituição dessa peça, você não encontra mais o sistema antigo, você encontra o novo. O que é muito bom, porque elimina o problema. Então, a gente começou por aí. E ele tinha um problema na trava, a maçaneta, a fechadura, a maçaneta traseira do lado direito, ela não travava quando você travava o carro. Isso também é um problema crônico desses carros. E aí, beleza, resolveu isso, fizemos mais alguma coisa, substituição de fluidos no geral. E também a substituição das pastilhas traseiras que estavam no osso já, estava quase pegando no ferro com ferro no disco de freio. Beleza, pegamos o carro, fizemos a compra, na época custou R$ 92.000, se não me engano. Algo em torno disso, 90, R$ 92.000. E aí a gente pegou o carro por um dia. Ficou na casa do Carlos foi pro trabalho e voltou. O carro se comportando muito bem, a gente ficou maravilhado com o carro estava muito, muito, muito bom, um carro muito confortável, como nenhum outro que a gente já andou. O carro tem, cara, é puro luxo e requinte, porque é muito bom, é muito bom. Eu não tenho como
O carro tá lá, a gente vai filmar o carro depois numa outra ocasião, mas aqui é mais para explicar o que aconteceu no geral. Enfim, voltando para casa, no dia seguinte a gente encontrou uma poça de água, que a gente sabe que não é água, é fluido, de alguma coisa, e a gente suspeitou que fosse do arrefecimento. O que aconteceu? Ligamos para o Walter. Walter, é o seguinte, ó, o serviço foi feito aí, o carro tá vazando, tá vazando fluido de arrefecimento. Ele já falou, não é para acontecer, manda para cá que eu vou resolver. Ele mandou o guincho, super profissional, mandou o guincho buscar o carro, e aí beleza. Só que no meio de tudo isso, o Walter, ele estava vendendo eu não sei se o local ou se a oficina Trophy Garage, para uma outra pessoa. E aí entrou o pessoal da Autoverk, que hoje funciona lá onde era a Trophy Garage. E aí no meio dessa transição, a gente não podia esperar. Aí a gente mandou o carro para First Line, que é uma outra oficina aqui que também é especializada em Land Rover. E aí, chegando lá, a gente tinha que comprar algumas peças, o carro estava vazando alguns problemas, então teve que comprar bucha, comprar bucha não, comprar junta de coletor, junta de cabeçote, porque estava vazando, só que ninguém conseguia identificar de onde era o vazamento. Então a única explicação plausível fosse do cabeçote. Provavelmente alguém ferveu o carro e deve ter dado aquela superaquecida e precisaríamos fazer o aplanamento do cabeçote. Então a gente foi, já que o carro era super íntegro, eu esqueci de falar, a gente levou o carro na Decra e foi feita a avaliação do carro. Só que na Decra, eu não sei se alguém já levou o carro lá. Na Decra eles observam a parte externa do carro e estética. No caso da Land Rover é impossível na Decra eles suspenderem o carro, descabinar e observar toda aquela parte do powertrain que eu falei para vocês. Eu vou deixar foto para vocês explicando como que funciona, mas caso vocês não fiquem, como é que eu digo assim, caso não consiga ficar muito claro para vocês, tem foto lá no Instagram do Carronauta, vai lá, o link está aqui na descrição, e aí vai estar explicando lá como que faz e as fotos do carro descabinado. Enfim, a Decra foi, observou, o carro estava com a pintura muito íntegra, muito mesmo, tinha apenas um detalhe de pintura, que a gente não sabe dizer do que é especificamente, mas a gente acredita que tenha sido aqueles problemas que quando o carro vem para a concessionária, aqueles problemas de cegonha, que o carro vem, aí tem um amassadinho. Num carro popular, o cara chama um martelinho e despeça e já era. Só que numa Land Rover, quando você traz um Land Rover da Inglaterra para cá e ele chega com amassado, não é toda concessionária que faz isso. Na verdade, eu acho que a grande maioria não faz, porque a Land Rover ela preza por uma qualidade que ela tem um nome muito forte a zelar, tem o selo de qualidade da família real, não sei das quantas. Então, assim, não é a mesma coisa de você trazer um carro da Inglaterra e você vai lá e tira um amassadinho e depois passa para o cliente. Então, a gente acredita que tenha sido esse tipo de coisa, porque não é nada que foi pintado, alguma coisa. Foi mexido ali para fazer uma correção de funilaria, mas nada que tivesse, como é que eu digo? É como se fosse aquele amassadinho de porta. É o mesmo nível de importância. Um amassadinho de porta que alguém abriu a porta do seu carro no supermercado lá e bateu. Enfim, a gente identificou isso e pronto. Chegando na First Line, voltando ao assunto lá, a gente, detalhe isso, a gente tinha rodado apenas um dia com o carro. No dia seguinte foi para a Trophy Garage. Depois que saiu da Trophy Garage já foi direto para a First Line. Desde então continuou essa saga. E a gente aguardando e não sabia, e compra peça. E aí nesse compra de peças a gente começou a comprar peça. E só para vocês terem uma ideia, na Trophy Garage gastamos algo em torno de 4.200 e qualquer coisa. Na First Line, as peças que foram substituídas e as que seriam substituídas, elas ficaram em torno de, acho que 14 mil e qualquer coisa. Mas aí a gente optou por comprar nós mesmos, fazer a encomenda dessas peças. A gente pegou a lista de peças e encomendou na concessionária da Land Rover, que deu algo em torno de R$10.500. Beleza, R$10.500 e pegamos e começamos a fazer toda a manutenção, e o carro estava sendo desmontado, descabinou o carro, soltamos o cabeçote. Quando chegou na parte do cabeçote, aí é onde a gente começa a ver a decepção que é. Por quê? Não é com decepção
com a marca, é decepção com a situação. É deixa eu ver como é que eu digo, eu não vou nem dizer azarado, porque isso não é uma questão de azar, isso é uma questão mais de caráter de quem passa o carro para frente. Mas aí a gente começou a constatar o seguinte: todos os parafusos do cabeçote, todas as roscas, todas estavam espanadas. Isso é uma situação que eu nunca ouvi nem falar. Um parafuso, um problema, sei lá, alguma coisa assim dentro do cabeçote, beleza, a gente ouve falar, a gente sabe que às vezes o carro ferve, a pessoa não tem conhecimento de mecânica ou não sabe, sei lá, fica desesperada e roda com o carro sem fluido de arrefecimento, o carro ferveu, alguma coisa do tipo, e acontece um problema que é justamente o cabeçote começa a vazar ar, o sistema funciona com vácuo, e a partir disso, não tendo mais esse vácuo, começa a vazar, ele faz pressão, né? Ele acumula pressão no sistema de arrefecimento e começa a esquentar o carro. Mas assim, todos os parafusos, eu vou deixar foto para vocês, todos os parafusos estavam espanados. Aí a gente já começou a ficar preocupado. Por quê? Porque foi mexido. A gente sabe como que funciona, e qualquer pessoa que pesquise sobre o carro não precisa muito tempo, não precisa pesquisar igual eu e o Carlos a gente pesquisou para comprar o carro. Basta você entrar lá e ver como que faz a manutenção do Land Rover. Você tem que descabinar o carro, isso não é fácil. São 10 parafusos, mas você precisa saber o que você está fazendo. Então assim, precisa alguém saber como que faz, como que solta e tudo mais. E aí você vai fazer a suspensão dessa cabine, você vai acessar o powertrain que está no chassi do carro, você vai retirar as capas, você vai retirar os periféricos, vai retirar o cabeçote. E montar muito errado, mas muito errado, para que todos os parafusos e as roscas fiquem espanadas. Então aí o que aconteceu? Já precisou fazer o embuchamento do cabeçote. Mas até aí estava aceitável porque já era um problema de arrefecimento. A gente já estava com o carro. E ainda assim, volto novamente à questão, o carro está muito íntegro. O carro, apesar de muito sujo, o carpete do carro, os bancos do carro, tudo, absolutamente tudo dentro do carro estava completamente perfeito, em pleno estado de conservação, um brinco. E a gente insistiu, vamos continuar com a manutenção do carro. Beleza. Quando a gente começou a fazer, o pessoal da oficina começou a desenvolver o serviço de manutenção e foram continuando e tudo mais, aí foi que a gente encontrou o problema maior. Encontramos uma cola, acredite se quiser, uma cola na frente, na parte do volante do motor. Tem um bloco do motor, de um lado você tem os periféricos, as polias, as correias sincronizadas, os esticadores, do lado oposto. Nesse caso, você tem o volante do motor e você tem o câmbio acoplado ao volante do motor. E aí, o que é que acontece? Constatamos uma cola, eu vou deixar a foto para vocês. Essa cola foi para cobrir um vazamento, que ele vem da parte do volante e atravessa o bloco até a galeria do motor. Eu vou mostrar para vocês aí como é que fica. Tem o cilindro. Dentro do cilindro você tem ali o pistão, a camisa, e em volta dele tem uma galeria, que é como se fossem dutos que são inundados pelo fluido de arrefecimento. E ele tinha uma cola por causa de uma trinca no bloco que atravessou da galeria para o lado oposto, na face oposta do bloco, onde fica o motor, o volante do motor. E aí já era. Por quê? O que é que você faz quando você tem um bloco trincado? Não é um bloco que dá para... Eu acho que não existe um bloco que você consiga sanar uma trinca, porque geralmente essas coisas são feitas metal fundido. A maioria dos blocos ou é alumínio, ou é ferro fundido, ou então não existe algo que possa ser feito. A solução é ou compra outro bloco, ou você compra o motor completo, mas no mínimo o bloco você precisa comprar. E por desencargo de consciência e curiosidade, antes a gente havia pesquisado sobre quanto custaria um bloco, mas assim, num devaneio, a gente nem imaginava que fosse, a gente estava só cogitando, imagina se a gente pega um motor assim tal, e a gente põe o motor tal, supercharge,
e não sei o que. Imagina, precisa a gente vai, vamos ver, cotar quanto custa o bloco, quanto custa o motor completo, beleza. Só o bloco do motor, R$ 110.293. R$ 110.293. Apenas o bloco do motor 5.0 V8. Beleza. Vamos ver quanto é que está o motor completo. 223 mil. Acredite se quiser, o carro custa 92 e somente o bloco do motor custa 110. Porque é um bloco que é importado, é um bloco que é pago em libras, ou em dólar que seja cotado em dólar, mas vem da Inglaterra. Então o custo de produção dele é diferente. Para vir de lá e chegar aqui com tributação, com tudo, é 110 mil. Beleza, o que você faz quando você descobre que você tem um carro que custa 92 mil e que o bloco do motor que está trincado e precisa ser trocado custa 110 mil? Não tem o que fazer. E aí o que a gente fez? A gente começou a buscar o proprietário, o antigo proprietário. Cara, a situação é essa, e aí é onde entra o eu não posso falar demais, porque está correndo ainda, né? As medidas estão sendo tomadas. Então, eu não posso divulgar muita coisa, mas assim, eu queria contar a história para vocês ficarem a par e entender um pouquinho por que a gente demorou tanto, por que a gente não estava postando vídeo e tudo mais. E, enfim, foi basicamente isso. E agora a gente está procurando porque assim, na nossa concepção, não é nem na nossa concepção, é pelo óbvio. Não tem como uma pessoa colocar uma cola no bloco de um motor de um Land Rover, onde você precisa descabinar o carro, você precisa tirar o cabeçote, você precisa desmontar o câmbio, sacar o motor do powertrain e arrancar o volante para você poder ter acesso a isso. E tem uma trinca gigantesca lá dentro. E aí você mete uma cola lá e depois alguém alega que não sabia que tinha isso no carro. Gente, em um dia de uso a gente identificou o problema. Um dia. Nós rodamos um dia com o carro e identificamos o problema e a gente viu que tinha alguma coisa de errado. Não sabíamos o que era, óbvio, e nem tínhamos a menor ideia de que seria algo tão sério, tão grave, mas a gente tinha ideia do que fosse. E como que você convence alguém dizendo que você não sabia, que o carro funcionava perfeitamente? Não existe explicação para isso, entendeu? Então é por isso que a gente está correndo atrás de ver o que aqui vai acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado de saber da situação, porque alguns amigos meus souberam, tal, algumas pessoas próximas da gente, e a gente comentou, mas eu estava devendo isso para vocês. E é isso, basicamente. Conforme for desenrolando as coisas, a gente vai conversando mais e depois eu mostro o carro para vocês. Tá lá no estacionamento, no nosso QG. E quando a gente tiver a oportunidade, eu vou mostrar o carro para vocês para que vocês vejam como é que tá a situação. No mais, é isso. Inscrevam-se aqui no canal, deixe o seu like. Se você tiver dúvidas, curiosidades, perguntas, você pode deixar aqui nos comentários, ou você também pode ir aqui no link na descrição lá no nosso Instagram e você deixar suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões e a gente vai atender assim que possível. E a propósito, o Lancer, finalmente, depois de 100 mil quilômetros, precisou trocar a embreagem do carro. E agora a gente agendou para fazer. E assim que a gente for trocar a embreagem dele também, eu vou mostrar para vocês, porque diferentemente de outros carros, é um carro de dupla embreagem, é um serviço um pouquinho mais complexo. Então a gente vai acompanhar de pertinho e eu vou compartilhar com vocês. E depois eu estou preparando um guiazinho pré-compra de Lancer Rally Art, que eu vi que tem muita gente que está interessada nesse carro, mas nunca ouviu falar do carro e pode acabar caindo num problema parecido com o nosso. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.